porque é com muita pena que eu tenho que vos dizer que nós estamos mesmo a entrar na fase final e que daqui, é mesmo, e que daqui a um bocadinho vamos ter que terminar. Daqui a pouco, sim. Mas antes de terminarmos, ainda vamos ter aqui mais 2 participações. Então, vamos começar esta segunda parte da tarde com uma mesa redonda, mais um debate, desta vez sobre motivação. E vamos discutir como é que é motivar as equipas a adotar novas ferramentas de trabalho. Portanto, para esta conversa, nós vamos convidar a juntar-se aqui a nós e a subir a Maria Alexandra Gonçalves, investigadora do Keep Collab, que já vem aqui e que se pode sentar ali na terceira. Exatamente, Maria. Também temos claque, Maria. Não, tem sido uma guerra de claques todo o dia aqui hoje. Okay, pois. Mas as da manhã estão no meu coração, sim. Mónica Azevedo, formadora da Cruz Vermelha Portuguesa de Portimão, que também já está aqui e que se pode juntar a nós. E esta conversa vai ser moderada pela Irene Moreira, que já conhecem, que tem estado connosco desde manhã. E, portanto, aqui não tem. A nossa claque está entretida. E, portanto, este painel vai falar sobre aquilo que já vos disse e vai aqui detalhar a disponibilização de recursos, construir equipas que inovam, que experimentam e que partilham conhecimento dentro da organização. Portanto, dou-lhe a palavra, Irene, para dar início a este debate e junto-me a vós mais no final. Até já e boa conversa. Não tem... tenho som, sim. Obrigada. Como a Telma disse, nós falámos já imenso de inteligência artificial, de novas ferramentas de trabalho, de novas formas de estar no trabalho e agora é tempo de percebermos como é que nós cativamos as pessoas para serem parte dessa transformação. No fundo, como é que as motivamos para aderirem a tudo aquilo que hoje o mercado exige e a tudo aquilo que está em mudança e que tem necessariamente que ter ao lado pessoas também disponíveis para mudar. Agradeço o terem dito que sim a este nosso convite e também a disponibilidade para partilharem aquela que é a vossa experiência e também o conhecimento que têm. Eu começava aqui pela Mónica, são áreas muito diferentes. A Mónica traz-nos aqui a área da saúde, mas aqui saúde leia-se em contexto de emergência médica, portanto é aqui uma saúde sob pressão, diria eu, e no caso da Maria Alexandra traz-nos aqui uma visão do lado da transferência daquilo que se investiga, daquilo que se estuda, como é que se transfere tudo isso para um contexto corporativo, como é que as empresas, no fundo, podem beber e beneficiar daquilo que é investigado, estudado, como é que essa transferência se faz. Portanto, são realidades diferentes, visões com certeza que se complementam, mas que partem de uma base diferente também. Mónica, e começando por si, aqui o nosso primeiro desafio em termos de questão é a capacidade das empresas investirem, a capacidade ou a vontade de disponibilizarem recursos. Que comentário é que isto lhe merece? Primeiro, muito boa tarde a todos. Em nome da Escola de Socorrismo da Cruz Vermelha Portuguesa de Lisboa e em representação da Delegação de Portimão, eu agradeço o convite que me foi direcionado. É um gosto estar aqui hoje e é verdade o que a Irene disse, eu vou dar uma perspectiva totalmente sobre a pressão da vida e da morte e sobre o que é que isso implica na preparação de equipas, na adoção também de novas ferramentas e novas metodologias. Se a Irene me permite, eu vou começar com 2 perguntas. A primeira é transversal a todas as áreas, transversal a todo tipo de empresas, e a minha primeira pergunta é: quando falam às vossas organizações acerca da necessidade de formar as vossas pessoas e as vossas equipas, qual é o vosso primeiro pensamento?
Se alguém quiser responder, que tente falar alto. Qual é o vosso primeiro pensamento? Eu posso ajudar, Mónica. Sim. Eu. Sim. Posso? Podes. Dinheiro. Quanto é que custa? Exato, dinheiro. Minha gente, tudo vai bater ao dinheiro. E o nosso primeiro pensamento é, ok, formar as pessoas, quanto é que isso me vai custar? A minha segunda pergunta é, na verdade, quanto é que vos vai custar não formar as pessoas? Este é o ponto em que eu quero tocar. E assim faço-vos uma segunda pergunta, à qual podem responder levantando o braço. Quem é que aqui, em alguma altura da vida, já comprou algum tipo de equipamento, software, o que quer que seja, e que uns dias depois queria voltar ao equipamento antigo? A quem é que já aconteceu? Um telemóvel, um computador. E porquê? Eu vou responder. Porque não é a falta de capacidade de nos adaptarmos. É a nossa falta de disponibilidade para o fazer. Porque nós depois não queremos investir tempo em conhecer uma ferramenta nova. Então, respondendo ao que a Irene me perguntou, aqui a capacidade que as empresas, que as entidades e organizações têm de investimento ou não têm, nem sempre tem a ver com a parte financeira. Não é? Comprar alguma coisa é um ato financeiro, mas investir o tempo necessário e investir na preparação do uso desse equipamento já é um ato cultural, ao nível da organização. Particularmente direcionada à emergência médica, a área que eu estou a representar, eu preparo as equipas que andam no terreno, ao nível dos profissionais da Cruz Vermelha Portuguesa, INEM e empresas privadas também. E nós, para investirmos nisso, nós temos que investir nos equipamentos certos, claro, mas temos que investir também em que as equipas saibam utilizar todo o tipo de equipamentos dentro dessa linha. Eu vou-vos dar um exemplo, se calhar até fácil para perceberem. Já no hospital viram um daqueles monitores de avaliar a tensão, frequências cardíacas, toda a gente já viu isso. Há centenas e centenas de modelos. Se eu preparar os profissionais para saberem utilizar apenas um ou dois, se de repente dentro da ambulância lhes colocarmos um monitor diferente, vai acontecer uma coisa que eu já vi acontecer. Já vi profissionais dizerem assim, eu olho na triagem, eu não medi esse parâmetro porque o nosso monitor não estava muito bom. O monitor estava excelente, ainda nem tinha sido estreado. O problema é que as pessoas, como não conheciam o equipamento, as pessoas vão adotar aquilo que dominam. E se não dominam aquilo, preferem arranjar uma desculpa do que mostrar que conhecem o equipamento. Portanto, o investimento deve ser na formação, deve ser na formação experiencial da coisa também, e deve ser também aqui, na nossa capacidade de mudar mentalidades e no nosso investimento mental e organizacional para que as equipas possam sentir que a segurança é o primeiro passo. Porque uma das coisas mais importantes é equipas preparadas são equipas que erram menos. E se calhar, numa vertente mais financeira de outro tipo de empresa, se houver um erro numa conta, resolve-se. E na rua, se houver um erro numa vida, qual é o custo? É isto. Obrigada, Mónica. Alexandra, da experiência que têm em termos daquilo que investigam, que estudam, que conhecem, como é que depois isso é transferido e adotado nas empresas? Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite que não foi direto a mim, mas ao Keep the Collab, e dar uma breve informação sobre o que é o Keep the Collab para todos perceberem o que é que fazemos. Sim. Eu sou investigadora colaboradora, responsável, assim eu não pude estar aqui hoje, porque está na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde o KIPT interage como área principal de atuação. O KIPT Collab é o primeiro laboratório colaborativo entre empresas e a investigação em turismo. Ou seja, detectou-se que havia uma falta imensa de estudos na área do turismo aplicada às empresas e como é que isto se ultrapassa? Criando um espaço de comunicação entre a investigação e a academia e as empresas. E, portanto, o Keep Collab é uma associação privada, sem fins lucrativos,
é financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que agora está aí em vias de mudar de nome, e tem várias universidades associadas. A Universidade do Algarve é uma parceira privilegiada e é onde eu me incluo. Depois temos a Universidade Europeia, que é privada, a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Leiria, o Instituto Politécnico de Bragança, o ISCTE e o Advance ISEG. Portanto, como veem, há uma cobertura do território bastante abrangente. E com isto, depois temos também associados um conjunto de grupos hoteleiros. E não só, agora também já há pequenas empresas na área da tecnologia. Isto porquê? Porque, como em todo o setor da atividade hoje, a tecnologia está a ocupar um espaço fundamental. Isso cruza-se com muitas das coisas que já foram ditas, mas dizer-vos ainda que, de facto, tem um CEO, que é a professora Antónia Correia, mas depois tem uma estrutura de laboratório, portanto, os outros associados participam na Assembleia Geral, colocam os seus problemas e as suas necessidades, mas depois há financiamento e candidaturas a projetos para encontrar fórmula de dar resposta às necessidades de investigação destas várias empresas que estão envolvidas. Um dos grandes grupos é o Grupo Pestana e, portanto, estas questões que estamos aqui a falar são questões que envolvem os grandes grupos hoteleiros com as suas especificidades, é claro. Isso tem levado a que o KIP ganhe alguma experiência. Há vários estudos disponíveis no próprio site da plataforma do KIP Collab, uma das quais muito associada aos cool jobs. A área do turismo é uma área onde há hoje uma grande dificuldade de atrair jovens para trabalhar e até para fazer estudos superiores. E, portanto, há necessidade de perceber o porquê e o que é que tem levado os jovens a ir optar por outras áreas, nomeadamente as da saúde e do digital, que são as duas grandes áreas de recrutamento também no ensino superior. A área dos serviços, onde se inclui o turismo, a hotelaria, o comércio, que não são uma indústria propriamente dita, tem muitas dificuldades hoje de conseguir captar jovens e jovens talentos. O que nos leva um bocadinho aqui a esta questão. Temos, por um lado, em alguns casos, equipas envelhecidas, em que há uma enorme experiência no saber fazer, na operacionalização, mas depois há uma enorme falta de competências noutras áreas mais digitais e tecnológicas, onde o pensamento hoje se quer mais rápido e de resposta a novas dificuldades que vão surgindo. Portanto, como é que as respostas da investigação já foram muito afloradas e dizer que há mais proximidade entre a saúde, o turismo e a hotelaria do que se pode pensar, porque também tratamos do bem-estar das pessoas. Não há turismo que não seja de pessoas para pessoas e que o que se procura em viagem é o quê? Ter bem-estar e muito menos problemas de saúde nos destinos. E, portanto, há muitas semelhanças entre a gestão de um hotel e a gestão de um hospital ou de uma unidade de saúde. Não sei se têm a noção disto. Se me das licença, está um conceito a ser criado agora e que o Algarve está a ser pioneiro nisso, que se chama exatamente Turismo em Saúde. Turismo em saúde. Exatamente. Portanto, brevemente, isto vai ser uma realidade muito próxima também. Exatamente, e com novas infraestruturas, esperemos surgir também brevemente, com a Universidade também a dar os seus passos, mas pronto, há aqui alguns tópicos que são comuns à investigação que tem vindo a ser feita e que a Mónica também já falou, e principalmente é as pessoas perceberem, em primeiro lugar, o porquê das novas ferramentas. Porque é que estamos a introduzir inovação? Porque é que ela faz falta? O explicar o porquê é essencial. Um segundo tópico, capacitar. Tutorias, workshops. A pessoa mais experiente naquela ferramenta tem que ajudar os outros que têm mais barreiras à introdução desta inovação. Dentro da própria empresa, terem tutores internos que prestam auxílio sempre que há necessidade. Creio que isto, em termos de recursos humanos, é relativamente fácil de implementar. Depois, envolver quem tem essas competências para um apoio constante.
portanto, um apoio contínuo, portanto, não pode ser só no momento da implementação dessa nova ferramenta, tem que acontecer ao longo do tempo para afinar os problemas que vão surgindo. Até porque as próprias ferramentas, muitas vezes, têm que ser adaptadas às realidades dos diferentes territórios, nomeadamente em empresas, às vezes, que estão presentes em diferentes sítios. Se pensarmos no Algarve, temos uma sazonalidade extraordinária associada ao turismo, que nos leva a que há ferramentas, se calhar, que são mais úteis em determinados períodos do que noutros. E é preciso isto tudo estar burilado. E, portanto, isto é comum a qualquer equipa de recursos humanos de qualquer empresa. Na universidade acontece o mesmo, mas eu posso contar uma experiência de outra dimensão em que tenho estado agora a ter contacto novamente, porque para além de ser investigadora e académica, também tenho uma componente cívica na minha atividade, que é de participar como secretária numa Assembleia Municipal. E pela primeira vez vi-me confrontada com a utilização de uma ferramenta que se chama Assembleia Online, que transmite não só as assembleias online, mas tem que fazer em simultâneo a gestão de quem é que está a falar, do cronómetro, e foi-me colocado isso nas mãos sem qualquer formação. Quando contactei o fornecedor dessa ferramenta, perguntei se havia algum manual. Não há. Então, e formação? Alexandra queria estudar sobre Ou uma horinha de formação, o que é que dizem? Para começar perante um público, como está aqui, que é uma Assembleia Municipal, que é transmitida online para quem quiser ver. Imaginem o stress em que isso coloca quem quer que seja. Portanto, eu própria passei por uma situação dessas. É claro que dispendi muitas horas, e é isto que não deve acontecer, a auto-aprender, e fiz eu própria um manual a partir dos filmes de tutoria que me foram disponibilizados em cima da hora, fazendo print screens e criando explicações. Portanto, é tudo o que não deve acontecer. Portanto, como eu disse, e se calhar para dar lugar a uma nova questão, tem que haver uma razão. Aqui é claro que é uma ferramenta muito útil e eu reconheço toda e entretanto já introduzi uma inovação, que é vamos passar a ter o voto eletrónico, ou seja, há uns comandos em que se vota, e para não ter que estar, ao mesmo tempo que gerir o cronómetro, que estou a olhar para ali, temos 4 minutos, ter que estar a contabilizar votos. Imaginem o stress, quem é que votou contra, a favor e absteve, dos vários grupos políticos na sala. Portanto, há aqui um stress que se cria por vezes com a introdução de ferramentas, que tem que ser ultrapassado a priori, não é? Criando as condições para que as pessoas se sintam confortáveis e não façam aquilo que a Mónica disse, que é recusar e voltar ao voto manual e à Assembleia com os papéis todos à frente e os documentos todos em papel, em vez de estarem ali na plataforma, e a gente pode ir lá consultar e ler e rever, e que é muito mais simples e tem uma vantagem, que pode ser desvantagem para alguns, é que a pegada digital é uma coisa, fica tudo registado. Está lá tudo para quem quiser ir ver. Se quiserem ir ver a Assembleia de terça-feira à noite de Faro, podem ir visualizar. Sim. Obrigada. Porque não temos, de facto, muito tempo, eu juntava aqui estas duas perguntas, no sentido de perceber, para que essas ferramentas sejam testadas, para que os colaboradores experimentem, para que não tenham receio, é preciso, de facto, criar aqui um espírito e uma cultura dentro da própria organização que permita esse abraçar o que é novo, não ter receio de errar. E na construção dessas equipas também se percepciona com alguma facilidade aqueles que são os elementos que podem ser os nossos aliados da mudança, aqueles que rapidamente aderem, que querem experimentar e fazer. Como é que, por um lado, construímos equipas que inovam e, por outro, como é que identificamos esses potenciais embaixadores que adotam rapidamente as ferramentas e que depois são também eles mentores, muitas vezes, dos colegas e que contagiam o experimentar? Ora, inicialmente eu não posso falar de construir equipas que inovam sem falar de equipas que são motivadas. A motivação é o primeiro ponto para isso. Aliás, eu fiz um estudo que vou só partilhar o resultado, que tem a ver com a redução do absentismo laboral.
e a redução do stress e burnout nos profissionais, nomeadamente os profissionais de saúde, exatamente pela falta de motivação ao nível da formação interna. Nós podemos achar que isto é só uma obrigatoriedade, mas não é. Quantas vezes todos nós já quisemos pagar cursos do nosso bolso de coisas que estão ligadas à nossa área de trabalho e que não nos é dada a oportunidade mais do que é a formação básica? Então, se não nos dão a oportunidade de querer outras coisas, ou até podemos querer, e os nossos chefes dizem, muito bem, podes querer, deixar aí na lista, há de ficar para um dia, mas investir nisso não faz parte da ideia deles. Então, para eu motivar as pessoas, e isto vou partilhar a título do que é a minha experiência de trabalho, mas do que eu implementei primeiro um questionário de dentro do que é a vossa área laboral, o que é que vocês queriam de cursos mais especializados. E posso dizer que os resultados eram à base das noções da farmacologia, da interpretação de eletrocardiogramas, que são coisas que são mais especializadas, mas que ainda assim na emergência médica são necessárias. E começamos por deixar de colocar as coisas como se fossem obrigatórias, mas colocar como se fosse um prémio. Isto não é uma ideia, está bem? Isto não é ludibriar as pessoas. Isto é só fazer entender que quando nós dizemos é obrigatório, a pessoa recusa. Mas, como eu digo muitas vezes à coordenadora de emergência, abre uma lista e diz que tens 12 vagas. 12 vagas é o número dos colaboradores, está bem? Diz que tem 12 vagas. Vamos ver quem é que se inscreve. De repente aparecem até pessoas de fora que se querem inscrever. Mas ter acesso ao conhecimento Mas é um prémio. Exatamente, é um prémio. E isso tem resultado muito bem. Ora, se nós pegarmos nessa motivação, as pessoas vão estar dispostas a querer experimentar coisas novas, a querer inovar. E essas ferramentas novas vão ser implementadas a partir do momento que é dada a oportunidade de experimentarem e simularem também. Não é? Eu não posso querer que eles implementem o uso de um novo monitor, de uma nova ferramenta de software ao nível do que é a gestão do próprio serviço de emergência, se eles não tiverem o conhecimento e não experienciarem também ao nível da simulação mais próxima com a realidade. Para isso, usando aqui os mentores, o que eu quero dizer é muito simples. Se nós temos alguém que está a fazer e está a fazer bem, e eu vejo que aquela pessoa faz e resulta, eu vou querer experimentar também. O que nós precisamos é que essas pessoas que estão a fazer bem sirvam quase como padrinhos e não como críticos. Porque muitas vezes nas equipas de emergência, que não deve ser segredo para vocês, numa equipa, por exemplo, de ambulância, trabalham 2 pessoas. E nós, em termos operacionais, na rua, temos muitas vezes o problema de eu não quero trabalhar com aquele porque aquele sabe muito. E a pessoa tem receio que o outro critique e diga eu não quero trabalhar com aquele porque aquele sabe pouco. Quando uma equipa vencedora é uma equipa que vai partilhar. Se eu sei mais e o outro tem menos conhecimento do que eu, a minha obrigação é partilhar o meu conhecimento. Eu digo muitas vezes aos colegas na rua, quando dou estágios, eles ficam sempre receosos. E se eu cometer um erro? É para isso que aqui estamos. Vocês vão cometer erros, mas comigo aqui. Se eu vir que estão a colocar a vida de alguém em risco, eu vou intervir. Caso contrário, eu lanço-os um bocadinho aos leões. Eu digo sempre, o primeiro serviço vocês observam. O segundo, vocês são meus chefes. Se mandarem fazer mal, eu faço mal. Mas vou intervir se eles estiverem a cometer o que nós chamamos um erro fatal. Porque, na verdade, é isso. Eles têm que sentir que têm ali um padrinho, têm ali uma madrinha. Tem uma rede, sim. Exatamente, tem uma rede. E essa rede vai-lhes dar a confiança e a motivação para, no futuro, eles fazerem o mesmo e para tudo que eles souberem, também partilharem. Porque eles tiveram alguém que partilhou. Eu tive e tenho gente que muitas vezes me diz assim, epá, tu fizeste-me penar. Tu fizeste-me penar à séria, porque eu tremi o primeiro dia inteiro. E hoje em dia o que eu tenho a dizer é, se não me tivesses feito penar, eu não era o profissional que sou hoje. E isso é a melhor coisa que um formador pode ouvir. Portanto, motivar, dar recursos, sejam eles ao nível de equipamentos, sejam eles ao nível humano, porque, e isto é só uma parte, eu chumbo mais pessoas pela falta de capacidade humana de lidar com os doentes do que por não saberem colocar qualquer coisa ou não saberem cumprir qualquer técnica. A técnica eu perco mais tempo e explico. A parte humana tem que ser um trabalho interno da pessoa, já vem, não é? Mas as pessoas, nós lidamos com pessoas que estão na fase mais complicada das suas vidas.
Se nós vamos lá tratá-las como objetos, nós passamos tudo menos o que é a humanização de cuidados, que isto é para um outro congresso. Mas é verdade, isso faz muita falta. E só para fechar, eu vou-vos deixar a frase que eu digo sempre a todos os meus formandos. Se vocês conseguirem olhar para o outro como se fosse um familiar vosso, vocês vão conseguir prestar cuidados de excelência. Porque nós temos sempre que ter a empatia de pensar, se fosse eu daquele lado, se fosse meu pai ou a minha mãe, eu gostava que fizessem isto ou aquilo? Não. Então, na verdade, formar equipas que querem inovar, formar equipas que inovam, tem a ver com motivar, dar todos os mecanismos, recursos necessários e também dar uma coisa chamada empatia, compreensão e confiança. Oh, Mónica, obrigada. Nada, obrigada eu. Acho que deixa-nos a pensar e temos todos muito a corresponsabilização, sermos capazes de ter essa empatia com quem se cruza com é muito difícil. Sim. Eu sei o que eu estou a dizer. É muito difícil nós conseguirmos colocar, como alguém já disse aqui hoje, nos sapatos do outro. Sim. É extremamente difícil nós retirarmos o que é a nossa carga emocional, individual, Claro. E colocarmos na pele do outro. Sim. O pior trabalho que alguém pode ter na área da emergência, vou-vos dizer qual é. É o call center do INEM. É uma sensação de impotência horrível. Mais do que estar no local e não conseguir fazer o necessário, é estar do outro lado do telefone, saber que a ambulância está demorada porque há poucos recursos e saber que não conseguimos fazer mais do que falar. Portanto, essa empatia é extremamente difícil. É fundamental. Obrigada pelo seu contributo também. Alexandra, não queria deixar... Obrigada. Alexandra, como é que se transforma um colaborador que arrisca num mentor de outros colaboradores? 1 million question, como se chama dizer. Depois da Mónica falar é difícil cativar-vos, mas pronto. Há uma realidade hoje, aqui nós estamos a viver um momento de transformação, temos de ter noção disto, os que estão aqui são profissionais preocupados com os recursos humanos e com as suas equipas, mas essa não é a realidade total das empresas, nem da administração pública, nem de... Temos equipas muito diversas. Uma das questões principais é conhecer muito bem a nossa equipa e manter uma colaboração muito estreita com todos os elementos da equipa. Isto requer um esforço de quem lidera e dirige enorme. Mas só assim, com essa empatia que se cria, é que se consegue ultrapassar a tal resistência à mudança e à inovação. Haverá sempre um gap nos próximos anos em relação àquilo que são os mais experientes e antigos nas várias competências da nossa organização e os mais novos que acabaram de entrar. O Keep Collab, como vos disse, tem muito poucos anos, portanto, toda a equipa é jovem, toda a gente está habituada a trabalhar em plataformas e por projetos, com datas a cumprir, com formulários para colocar na plataforma, que fecha aquela hora, aquele minuto, e a dominar várias ferramentas. Não é assim para a maior parte das empresas. Portanto, além de que temos dentro das empresas diferentes tecnicidades, não é? Temos o mais operacional, aquele que já tem que fazer um planeamento tático e estratégico. Portanto, a diversidade faz parte das empresas e a capacidade de liderança e de nos mantermos a par das necessidades de cada trabalhador, de cada colaborador, é fundamental. E isto, a investigação pode ajudar, mas certamente passa muito por trabalhar com muita proximidade com todos os nossos colaboradores e identificar aqueles que podem ser liderantes e que tenham competências também de transmissão aos outros que têm mais dificuldades. Isto significa trabalhar em equipa. Nós esquecemos muito o que é que quer dizer trabalhar em equipa, porque o nosso dia-a-dia é de muita pressão e muita luta contra o tempo e, por vezes, perdemos esta importância do que é trabalhar em equipa. Perdemos o essencial. O essencial. E importante, para deixar também uma ideia-chave, é não deixar ninguém para trás. Nunca.
Porque nós temos hoje na administração pública, por exemplo, a obrigação de formação todos os anos. Os objetivos passaram a ser anuais. E eu vejo alguns a assinar que sim, porque sabem que se calhar trabalham no setor público, e isto faz com que se tenha que fazer uma formação numa plataforma online. E nós temos pessoas a dizer, eu não vou fazer, porque eu não sei mexer na plataforma. Isto não pode acontecer. Portanto, nós não podemos dar o passo maior que a perna. Temos que conhecer a equipa, trabalhar com ela para conseguir acompanhar, e é a obrigação de quem dirige dar a formação essencial para que as pessoas consigam estar no mínimo das competências necessárias ao exercício da sua função. Sentirem que são capazes, sim. Exatamente, porque há duas coisas fundamentais para as pessoas estarem bem numa empresa: satisfação e motivação. Uma está ligadíssima, relacionadíssima com a outra. Portanto, temos que conhecer a motivação e a satisfação das nossas equipas para que a coisa se concretize. Aconteça, sim. Antes de concluir, queria só dar aqui espaço também para alguma pergunta, alguma questão que queiram colocar, quer a Alexandra, quer a Mónica. Podiam inovar também, já que estamos a falar de inovação, e fazer perguntas desta vez. Ou algum comentário? Eu confesso que ficaria aqui mais tempo, porque na minha cabeça e no meu coração surgem muitas perguntas, mas não havendo da vossa parte nenhuma questão. Acho que está ali. Ah, não. Sim? Parecia-me que estava ali alguém com o braço na mão. Não era um alarme falso. Fechamos aqui esta mesa redonda e muito obrigada a ambas. Sim? Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. Bem, tenho que pegar aqui nas minhas cábulas, porque vamos passar para a última intervenção e eu vou chamar a Joana Ferreira. A Joana é coordenadora de Recursos Humanos, Formação e Desenvolvimento do Grupo Vila Galé e vai-nos falar sobre conhecimento especializado, formar com foco na performance. Obrigada. Boa tarde a todos. Já fui apresentada, o meu nome é Joana Ferreira, sou coordenadora de Recursos Humanos do Grupo Vila Galé, portanto atuo na área da formação, do desenvolvimento e do recrutamento. E, portanto, é para mim um enorme gosto estar aqui hoje a falar de um tema que me diz tanto, que é a formação, mas também uma enorme responsabilidade, porque sou a última, portanto não sei o que é que eu vou acrescentar mais a tudo aquilo que já foi dito ao longo do dia, mas pronto, vou tentar. Muito bem, antes de começar gostaria de fazer aqui uma pergunta. Quantos de vocês, enquanto profissionais de RH, que assumo que seja a grande maioria, sabe mais ou menos o número de ações ou de horas de formação que a vossa empresa deu em 2025? Levanta a mão, por favor. Ok, muito bem. E as pessoas que levantaram a mão, que ainda foram poucas, surpreendentemente, ok? As pessoas que levantaram a mão sabem quantos comportamentos é que mudaram com essas ações de formação? Pois, bem me parecia. Normalmente nós conseguimos responder muito bem à primeira pergunta, já a segunda é sempre mais difícil. Porque normalmente aquilo que nós medimos são horas de formação, são os cursos que nós damos na nossa empresa, é o número de participantes que temos em cada uma delas e o número de certificados que entregamos às nossas equipas. Mas estes indicadores, eles mostram atividade, eles não mostram transformação. E, portanto, o negócio não sente horas de formação. O negócio sente autonomia, sente qualidade de serviço, sente capacidade de resposta, sente agilidade. Cumprir horas não cria equipas melhores. E foi aqui que nós percebemos, enquanto Grupo Vila Galé, que teríamos que mudar o foco. E, portanto, a forma como nós estávamos a dar formação não estava a resultar, principalmente no nosso contexto. E que contexto é esse? Falamos de um grupo com 40 anos de operação, portanto, comemoramos este ano 40 anos de Vila Galé. Temos atualmente 52 hotéis, mais de 5.000 colaboradores em 4 países diferentes e, para além do negócio de hotelaria, ainda temos também
3 marcas de vinhos para gerir. Atualmente somos o segundo maior grupo hoteleiro em Portugal, o que nos acresce aqui uma responsabilidade ainda maior. E no contexto da hotelaria ainda temos uma questão que já foi falada aqui hoje, logo de manhã, pelo António Gonçalves. Portanto, trabalhamos num setor com uma sazonalidade fortíssima e isto significa contratar muitas pessoas numa janela temporal muito reduzida. Estamos a falar de uma contratação, em média, de 1000 pessoas por ano, entre janeiro e fevereiro até abril, maio, assim já mesmo nos limites. E, portanto, isto é uma responsabilidade gigante. Porquê? Porque temos que formar muitas pessoas num curto espaço de tempo. E, portanto, se estas pessoas não saem dali bem preparadas, a operação vai ressentir-se. Mas ainda começámos a perceber também outra coisa. Portanto, nós dávamos formação, e a formação sempre foi algo que nós apostámos fortemente. As pessoas saíam de lá motivadas, saíam de lá satisfeitas, saíam de lá confiantes, mas depois, quando chegavam à operação, não acontecia nada. E, portanto, havia aqui um gap enorme entre aquilo que as pessoas aprendiam em sala e aquilo que elas efetivamente conseguiam colocar em prática no seu dia-a-dia. E, portanto, aquilo que elas conseguiam fazer era muito pouco. Este raciocínio lógico de, ok, eu aprendi determinada coisa em sala, como é que eu vou aplicar isto no meu dia-a-dia? Elas não conseguiam fazer este raciocínio lógico. E foi aqui que percebemos que o nosso problema não era a quantidade de formação que nós estávamos a dar, era a forma como nós estávamos a formar. E o nosso programa, ele nasce de falhas reais. Portanto, ele nasce de pico de operação, com check-ins caóticos, com quartos por entregar, com filas no restaurante, com a cozinha a trabalhar no seu limite, e rapidamente percebemos que ações isoladas não iam resolver este problema. Nós precisávamos aqui de um sistema de desenvolvimento. E o nosso sistema de desenvolvimento, que atualmente se chama Academia Vila Galé, ele trabalha todo o ciclo de vida do nosso colaborador. Portanto, desde o momento em que ele entra na organização, até que ele assume em pleno a sua função, depois o seu crescimento dentro da nossa empresa, até o momento em que ele chega a uma função de liderança. E, portanto, no fundo, a nossa formação ela é trabalhada como um pipeline de talento. Comecemos aqui na entrada. Temos o nosso programa de entrada, que chamámos o All Aboard, e, portanto, este não é apenas um programa de recepção aos novos colaboradores, é uma preparação para a realidade. Portanto, obviamente que nós também temos a festinha do Welcome Day, bem-vindos, portanto, purpurinas, tudo bem, mas para nós é muito importante que a pessoa tenha, logo numa fase inicial, contacto com a cultura Vila Galé. A nossa forma de estar, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de sentir o cliente, e esta é uma expressão que nós utilizamos muito internamente. Depois, tem que ter contacto com os estándares operacionais, e isto para nós é extremamente importante. Como vocês devem calcular, um grupo com a dimensão como o nosso tem, se não tiver estándares muito rigorosos, portanto, nós não conseguimos garantir aqui a qualidade do serviço que é oferecido ao nosso cliente. E, portanto, é muito importante que eles tenham contacto logo com aquilo que são os estándares, os nossos padrões de atendimento. E depois, obviamente, aqui o acompanhamento inicial. E aqui também temos a figura do coach, portanto, nós dentro da Vila Galé chamamos os nossos coaches, que são as pessoas que acompanham estes novos colaboradores durante os seus primeiros meses. E depois nasce as Academy Weeks. E as Academy Weeks nascem em plena pandemia, quando nós percebemos que tínhamos as infraestruturas necessárias para criar um modelo de hotel-escola na nossa empresa. E, portanto, nós estamos a falar aqui de semanas intensivas de formação, estamos a falar de semanas com treino técnico, com simulação de momentos críticos, com alinhamento de estándares entre unidades, e aqui nós não formamos para a teoria, nós formamos para um turno das 7, em pleno agosto, no Algarve. Okay? É aqui que nós formamos. E este é um projeto, portanto, no fundo, só para vocês entenderem, as pessoas, os nossos colaboradores, eles candidatam-se a este programa, portanto, passam uma semana inteira dentro de um hotel Vila Galé, só a receber formação técnica adaptada ao seu departamento, portanto, é tal e qual como uma escola, tem o seu horário,
com as suas disciplinas e, portanto, eles sabem onde é que têm que ir e qual é que é o módulo que vão ter de formação. E, portanto, temos formadores internos capacitados para dar estas formações, mas não só. Também temos fornecedores e parceiros que colaboram com este projeto, que acreditaram neste projeto desde o início e que estão connosco. Foi curioso ver aqui hoje a Filipa David, porque a Filipa David colaborou connosco no Academy Week em Lagos e, portanto, antes de entrar para as Águas de Monchique, e, portanto, fez parte também ela deste projeto. E depois nós identificamos o talento e é aqui que nasce o nosso programa Tomorrow Leaders. E, portanto, o Tomorrow Leaders é um programa que prepara colaboradores com potencial para assumir mais responsabilidade. E é aqui que nós começamos a trabalhar a visão, a responsabilidade e a maturidade profissional. No fundo, é um programa que cria planos de sucessão interna. Portanto, são identificados os colaboradores com potencial de liderança, portanto, que são identificados pelas respectivas lideranças e direções de unidade, depois passam por um processo de assessments e de entrevistas comportamentais, porque tecnicamente, efetivamente, eles podem ser muito bons, mas resta saber se eles têm ou não este perfil de liderança. E, portanto, passam por todo esse processo e depois, no final, eles vão para uma semana de formação, onde têm aqui vários módulos sobre liderança, a parte mais comportamental, legislação laboral, que também é importante. Portanto, este é o nosso programa de sucessão interna. E quando esse talento assume funções de liderança, entramos aqui na Academy Week for Leaders. E, portanto, aqui nós trabalhamos gestão de equipas, tomada de decisão sob pressão e, sobretudo, desenvolvimento de pessoas. Porque liderar não é só entregar resultados, é fazer crescer equipas. E, portanto, nós também temos que preparar as nossas lideranças e, portanto, não é só exigir, é também lhes dar ferramentas para elas conseguirem fazer o seu trabalho da melhor forma. A formação na Vila Galé, ela não serve apenas para melhorar a execução, ela serve também para criar mobilidade interna. E, portanto, a determinada altura, com tantos hotéis a nível nacional e internacional, os nossos colaboradores começaram a pedir mais. E eles começaram a pedir mais experiência, mais oportunidades. E, portanto, eles queriam ter uma nova experiência num novo hotel, numa nova região, num novo país, mas eles não queriam sair da Vila Galé. E foi aqui que nasceu o PIM, o nosso Programa Interno de Mobilidade. E, portanto, este programa é o programa que permite aos nossos colaboradores terem estas experiências fora do seu hotel, que podem ser temporárias ou podem ser permanentes. E, portanto, temos muitos colaboradores, inclusivamente, que começaram aqui em Portugal e que hoje em dia estão a assumir direções de hotel no Brasil ou em Cuba, embora Cuba esteja agora a passar por uma fase, mas pronto. Enfim, depois temos o nosso programa interno de cross-training e este é o programa que permite aos nossos colaboradores terem uma experiência fora do seu departamento e, portanto, eles podem ter uma experiência de uma semana, 15 dias, num outro departamento que não é o seu, dentro da sua unidade ou fora da sua unidade, e eles é que escolhem, não é? Portanto, nós aqui conseguimos o quê? Conseguimos efetivamente dar um boost àquela que é a nossa requalificação interna, conseguimos mapear talento e, portanto, na Vila Galé ninguém é apenas aquilo que entrou, na Vila Galé a formação cria efetivamente carreiras. Sem líderes que acreditam no desenvolvimento, não há formação eficaz. E então, as lideranças são o bloqueio ou são o acelerador de desenvolvimento? Podem ser as duas. A verdade é esta. E num setor como o da hotelaria isto ainda é mais desafiante. Estamos a falar de picos de operação. Portanto, um setor que trabalha 24 horas, portanto, 7 dias por semana e, no fundo, o cliente está à nossa frente. O cliente está a exigir de nós. E, portanto, nunca há tempo para enviar pessoas para a formação. E este foi o nosso desafio quando começámos a criar todos estes programas. E, portanto, aí nós percebemos que o mais difícil, sem dúvida, não é criar cursos. O mais difícil é mudar mentalidades. E, portanto, mudar mentalidades começa nas lideranças. Porque enquanto desenvolver pessoas não fizer parte da função do líder, a formação será sempre opcional.
Mas para que tudo isto funcione, tem que existir aqui uma premissa fundamental. E que premissa é essa? O Departamento de Learning, o Departamento de RH, não tem responsabilidade exclusiva na formação. Esta tem de ser uma responsabilidade partilhada. E, portanto, o que é que nós fizemos aqui? Nós criámos um programa de formadores internos, a que chamámos os Mentores Vila Galé, e, portanto, especialistas da operação que partilham o conhecimento e boas práticas com as equipas. Mas não é só esta partilha de conhecimentos e partilha de boas práticas. Eles são verdadeiros mentores, eles dão mentoria, eles são os nossos embaixadores da marca. E, portanto, eles aqui também não substituem as lideranças. E, portanto, se desenvolver pessoas é da responsabilidade do líder, ela também tem que ser avaliada. E hoje os nossos líderes, eles são avaliados pela capacidade que têm em desenvolver as suas equipas e são avaliados pela capacidade que têm em criar planos de sucessão. Portanto, é aquilo que nós costumamos dizer a todas as nossas lideranças. Se eu sei e eu não partilho o meu conhecimento, eu só estou a criar dependência. Mas depois temos aqui também um outro desafio. Diferentes gerações aprendem também de formas diferentes. Eu não vou entrar aqui no tema das gerações, é um tema muito falado, muito batido, vocês sabem isto de trás para a frente, está bem? Mas a verdade é que nós temos pessoas nas nossas equipas, miúdos de 18, de 20 anos, a trabalhar com pessoas de 60 anos ao lado delas. E, portanto, que têm formas diferentes de aprender. Isso é inegável. Mas falámos também daqui da questão da multiculturalidade e na Vila Galé isto é real. Portanto, nós, só para vocês terem uma ideia, nós temos atualmente 36 nacionalidades representadas nos nossos hotéis só em Portugal. E isto traz-nos efetivamente um desafio. Tivemos que criar aqui vários modelos de formação. Obviamente também temos as formações em sala, as tradicionais. Temos muitas formações on the job e isto é algo que nós temos apostado cada vez mais. Depois temos plataformas de formação e learning, mas aquilo que nós estamos a apostar cada vez mais é em momentos curtos de aprendizagem. Portanto, aqui uns micro-learnings, se quiserem chamar assim, que podem ser nos briefings. E eu estou a fazer um briefing com a minha equipa e eu, em 10, 15 minutos, eu ensino algo novo. Portanto, hoje vamos aprofundar aqui a mise en place do restaurante. E, portanto, ali entre 10 e 15 minutos eu estou a ensinar toda a minha equipa a fazer uma mise en place excepcional. Mas não se iludam. Também nem tudo corre bem, ok? Nós também temos líderes resistentes, nós também temos pessoas que não querem aprender, também temos pessoas que não querem evoluir e temos momentos em que a operação volta a ganhar a aprendizagem. E, portanto, isto é algo que nós temos que trabalhar diariamente. Este é um trabalho de consistência. Nós criámos academias, nós criámos planos de onboarding, nós criámos programas de liderança, mas este trabalho tem que ser um trabalho diário, portanto é um trabalho constante com as nossas equipas, com as nossas lideranças. Mostro-vos aqui alguns dos resultados que nós já tivemos, porque no início da minha apresentação eu começo por falar em ações, em números, e depois eu digo-vos que o mais importante são os comportamentos, é a transformação que estas ações e que estas horas de formação trazem. E, portanto, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos, em Portugal, nós tivemos mais de 200 promoções internas, 40% dessas promoções foram para cargos de lideranças intermédias e direções. Tivemos mais de 100 pessoas nos últimos 2 anos em programas de mobilidade interna e neste momento temos cerca de mais de 70 pessoas a aguardar para entrarem no nosso programa de cross-training. No caso dos Academy Weeks, o gráfico mostra-nos precisamente isso. Mostra-nos que num primeiro ano nós tivemos cerca de 30 e tal participantes, portanto tínhamos que implorar às pessoas para irem à formação e, portanto, estávamos a tentar ainda vender a nossa ideia e no último ano, nos últimos 2 anos, tivemos mais de 200 pessoas. E, portanto, atualmente nós já não precisamos de insistir, já são as pessoas que nos pedem para abrir mais edições para elas poderem candidatar.
Atualmente já vamos na 21ª edição do programa Academy Week e vamos para a 15ª do programa Academy Week for Leaders. E, portanto, isto não é sobre focar nos números, é focarmos aqui numa mudança de cultura, focar aqui num mindset de desenvolvimento. E se esse mindset não estivesse a crescer dentro da nossa organização, estes números que eu vos estou a mostrar aqui, eles não existiam. E, portanto, o foco tem que mudar. E esta é a última mensagem que eu vos queria deixar. Nós, enquanto equipas de RH, nós temos que deixar de gerir horas de formação para passar a criar uma cultura de desenvolvimento. Temos que deixar de cumprir planos legais para passar a desenvolver competências em contexto real. Temos que deixar de ser donos do processo para passar a responsabilizar as lideranças pelo desenvolvimento. Temos que deixar de medir volume de ações para passar a medir performance. No final do dia, aquilo que realmente importa é alinharmos a formação ao negócio, para ela deixar de ser vista como um custo e passar a ser vista como uma maior alavanca de competitividade das organizações. Queria agradecer a todos e dizer-vos que eu sou fruto disto. Eu comecei neste grupo enquanto recepcionista de hotel e atualmente estou a coordenar o Departamento de Recursos Humanos. E, portanto, estes são alguns dos projetos que a mim me dizem muito, em que eu acredito, em que eu aposto e, portanto, para mim é um enorme prazer eu começar a ver os frutos das sementes que têm sido plantadas por mim e pela minha equipa ao longo dos últimos anos. Portanto, deixo-vos também aqui os meus contactos, caso queiram guardar, e agradecer uma vez mais o convite que me foi feito. Muito obrigada. Não sei se há perguntas. Exato. Há perguntas? Como vocês nunca perguntaram, eu já me estava a ir embora. Temos aqui uma. Uma questão. Força. Falta o micro. Eu consegui. Boa tarde. Tenho Olá. aqui uma questão. Obrigada pela apresentação, está muito bem, inspiradora. Obrigada. Uma questão, falou dos microlearnings, ou seja, como é da realidade que é um hotel, como é que podemos adaptar a realidades de outros segmentos, por exemplo, a nossa, que tem aqui o caráter não só de retalho, mas mais de distribuição, como é que podemos adotar microlearnings para esta realidade? Qual é o Lidl? A Viludo. A Viludo. Exatamente. Eu acho que as nossas realidades são muito semelhantes, porque nós estamos a falar de um setor de atendimento ao cliente acima de tudo. E, portanto, aqui há muitas semelhanças. E a verdade é que o cliente chama e o cliente está sempre em primeiro lugar, nós sabemos disso tudo. Mas nós também paramos. E, portanto, certamente que há momentos em que tem reuniões de equipa, há momentos em que tem briefings, diria eu, certo? E esses momentos são os momentos ideais para nós pararmos e, no final da reunião, nós informarmos a nossa equipa. Olha, hoje, para além do que estava na nossa agenda de trabalhos, vamos também falar sobre um tema qualquer. Pode ser um atendimento ao cliente, pode ser, sei lá, vender mais um produto, não sei, não faço a mínima ideia. Mas pronto. E, portanto, introduzir isto nestas pequenas reuniões. E estamos a falar de 10, 15 minutos, que não passa mais do que isto, e a verdade é que eles, se calhar de forma muito informal, eles já o fazem, e eles não sabem é que estão a dar formação. E esta é também uma das coisas que nós temos que trabalhar, que nós também tivemos que trabalhar internamente, quando eles nos diziam, muitas vezes, e tal, mas eu não sei dar formação. Como assim não sabes dar formação? Tu dás formação diariamente à tua equipa. Tu não sabes é que estás a dar formação. E, portanto, foi desmistificar um bocadinho isto. E eu acho que o mais importante que nós temos que fazer com as nossas lideranças é desmistificar o conceito de formação. Porque eles continuam a achar que a formação ela tem que ser dada em sala. E não. E, portanto, ela pode ser dada até mesmo no próprio espaço. E enquanto eu estou num restaurante, e agora vou adotar estes exemplos muito da hotelaria, peço desculpa, mas enquanto eu estou no restaurante, eu estou a ensinar alguma coisa ao meu colega. Okay? E, portanto, acima de tudo, o mais importante é que as pessoas saiam dessa reunião, saiam desse briefing, a saber um bocadinho mais do que aquilo que entraram. Mais alguma pergunta? Não? Um comentário? Obrigada! Obrigada.
chegamos ao fim. Acabou. É isso. Chegamos ao fim. Resta-nos agradecer muito a vossa presença, o estarem connosco, o acreditarem também que este é um espaço em que podemos aprender uns com os outros, os nossos oradores, os patrocinadores, à nossa equipa, muito obrigada. Então, Obrigada a todos. Margarida, foi fantástico. Obrigada pela sua participação. Obrigada a todos. Foi muito bem. Sentimos-nos muito acolhidas. E os nossos oradores também. Obrigada por terem estado connosco durante este dia a ouvir estas partilhas que aqui foram feitas. E esperamos que saiam daqui mais ricos, com mais valor e inspirados para amanhã começarem já a fazer alguma coisa diferente. e com vontade de voltarem em fevereiro do próximo ano. Exatamente. Portanto, se não for antes, até para o ano. So young, so dumb,